O exercício de hoje é o seguinte: determine a taxa de variação da pressão quando a temperatura é 300 Kelvin e está aumentando com uma taxa de 0,1 Kelvin por segundo. E o volume é 100 litros e está aumentando com uma taxa de 0,2 litros por segundo. E a dica é que a pressão vezes o volume é igual a 8,31 vezes a temperatura. Daí, a gente tem que a pressão é 8,31 T sobre V. Ok, agora como a gente está querendo achar taxa de variação é dada pela derivada. E a nossa pressão é uma função de T e de V, então a gente pode usar a regra da cadeia que nem a gente viu no vídeo anterior. Além disso, o T, a temperatura, é uma função do tempo e o volume também é uma função do tempo. A gente sabe disso porque aqui no enunciado está falando que a temperatura está aumentando a uma taxa de 0,1 Kelvin por segundo, então ele varia com o tempo. Da mesma forma que está falando que o volume está aumentando com uma taxa de 0,2 litros por segundo. Então, a gente sabe que existe a derivada com respeito a T, onde T é tempo, né, T minúsculo, da temperatura e do volume. Então, usando a regra da cadeia, a gente tem que a taxa de variação da pressão é a derivada parcial de P com respeito a T, T aqui temperatura, vezes a derivada da temperatura com respeito ao tempo, mais a derivada parcial da pressão com respeito ao volume, vezes a derivada do volume com respeito ao tempo. A gente já sabe que esse carinha aqui nada mais é do que 0,1, porque aqui é a variação da temperatura, e esse carinha aqui é 0,2, porque essa daqui é a variação do volume. Então, calculando aqui separado a derivada parcial do P com respeito a T e a derivada parcial do P com respeito a V, eu só reescrevi aqui a fórmula colocando V a menos 1, né? Então, aqui a gente vai ter que com respeito à temperatura vai dar 8,31 V. Com respeito a V, eu vou ter que tombar o menos 1 e aqui subtrair 1. Então, vai ficar V a menos 2. Ou seja, menos 8,31T, V ao quadrado. Agora, a gente pode substituir esses carinhas aqui nessa expressão. E aí, a gente vai obter 8,31 sobre V vezes 0,1, que é esse carinha aqui, menos 8,31T sobre V ao quadrado vezes 0,2, que é esse carinha daqui. Note que a gente ainda não usou essa temperatura aqui e esse volume. E eles vão entrar aqui. Então, substituindo, a gente vai ficar com essa continha aqui. E aí, só resolvendo essa conta, a gente vai obter isso daqui. Aqui eu só coloquei as medidas e tá aí o resultado. Então, a nossa taxa de variação de pressão é dada por isso daqui.